Vamos lá. Mais uma vez, boa noite. Uma alegria muito grande, meus irmãos, de poder interagir com vocês aqui, mesmo à distância, mas os nossos corações aquecidos, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Não é verdade? Então vamos orar, começar com uma palavra de oração e pedindo a Deus a direção por esse tempo. Boa noite, Rafa, Camila, e para que Deus possa ser glorificado e exaltado por meio da pregação da sua palavra neste tempo, ok? Então vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças porque em meio a toda essa situação, o Senhor nos proveu de tecnologia para que possamos juntos, de maneira virtual, como comunidade, como família de Deus, elevarmos os nossos olhos e orarmos. Pai, inclina os seus ouvidos para nós e ouve a nossa oração, ouve a nossa súplica, ó Deus, não por cura, não, ó Deus, para eliminar esse vírus, mas para que possamos, ó Deus, crescer no conhecimento do teu bendito Filho, o Senhor Jesus Cristo. Forja em nós, ó Deus, em homens e mulheres, corações igual ao teu. Forja em nós, ó Deus, um coração onde seja espelhado o caráter de Jesus. E esse é o nosso pedido, que o Senhor nos abençoe com a tua maravilhosa presença, que teu Santo Espírito possa agir de graça e misericórdia, desvendando os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Amém. Amém, meus irmãos. Então, hoje a palavra que eu tenho meditado para trazer para vocês se encontra em 1 Samuel capítulo 30. E eu gostaria de começar, fazer uma breve introdução com uma passagem em Amós capítulo 5, verso 19. Você imagina a seguinte ilustração gráfica. Você está fugindo de um leão. E nessa fuga de um leão aparece um urso. E você então consegue fugir do urso, você chega em sua casa, talvez aí em sua cabana, né, remetendo ao momento daquela época, e você então fecha a porta, e quando você pensa que tudo passou, todo aquele pânico, aquele desespero, você sente uma picada na sua perna. Uma cobra o picou. Que Quando nós nos aproximamos de 1 Samuel, versos de 1 a 7, parece que isso ilustra muito bem o que está acontecendo ali. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 30, versos de 1 a 7. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Até aqui. Deve ter parecido algo terrível para Davi quando a gente lembra dessa ilustração. Você fugindo de um leão, fugindo de um urso, e você chega na sua casa e você então é picado por uma cobra. Você imagina, Davi acabara de ser dispensado
do seu serviço ao rei Aquis, que era o rei dos filisteus, porque os príncipes dos filisteus acharam que Davi poderia estar com segundas intenções, pensando que no momento em que os filisteus fossem guerrear contra os israelitas, comandados pelo rei Saul, Davi então poderia se virar contra os filisteus e então ser uma grande derrota para os filisteus. Na verdade, é Deus, o grande e soberano Senhor, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, agindo no coração daqueles príncipes para que Davi não lutasse contra seu próprio povo. Davi então ele desce de Afeca, vai então para Ziclag, uma distância de 80 quilômetros, e leva 3 dias para chegar até a sua casa. Você imagina aquela alegria daqueles homens dispensados de uma guerra, de uma luta, e a alegria de poder chegar em casa e ver as suas famílias, abraçarem seus filhos e filhas, poder beber uma água, deitar na sua cama, e quando chegam na sua cidade, chamada Ziclag, a encontram queimada, sem as famílias. Tudo aquilo foi algo extremamente pesado. Nenhuma cidade, nenhuma família, e outro golpe ainda nas experiências de sofrimento de Davi. Tudo aqui nos indica que Davi vai chegar ao fundo do poço. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar com vocês que Deus permitirá que seus filhos experimentem sofrimento. O problema dessa tragédia em Ziclag não é isolado. Para Davi, os desafios continuavam desde 1 Samuel capítulo 18. Quando aquelas mulheres cantam aquela musiquinha, que até mesmo os próprios príncipes filisteus remetem essa música a Aquis como argumento, dizendo, olha, Davi é uma pessoa que habilmente empunha uma arma, uma espada. Saul, seus milhares venceu e Davi os seus 10 milhares. Desde aquele momento, então, Saul decidiu no coração que ele tinha que eliminar Davi. Davi era um obstáculo para ele, então Davi começa uma fuga. A vida de Davi não era fácil. No entanto, parecia mais ainda insuportável esse contexto que nós estamos vendo. Na última emergência, no capítulo 27, ele acabara de receber uma maravilhosa libertação, essa pela qual nós acabamos de falar. O rei Aquis, então, dispensa Davi para voltar. Ele deseja chegar em casa, e quando chega em casa, o que ele encontra são as suas casas queimadas. Isso era um expediente das pessoas daquela época, dos amalequitas, para que aquela aldeia fosse inutilizada. Davi passou por situações difíceis. Davi é um exemplo para nós de um servo sofredor. Isso nos aponta que os filhos de Deus não são isentos e não estão isentos dos sofrimentos. Aliás, o sofrimento é um expediente de Deus para que possamos ser moldados ao seu caráter, à sua imagem e semelhança. Portanto, a imagem que Davi vê é algo extremamente perturbador. Não somente ele perdeu suas posses, não somente a incerteza de como estão suas 2 esposas, Ainoã e Abigail, mas agora o povo fala em apedrejá-lo. Você acha que não poderia piorar? Piorou. O servo especial de Deus, o rei Davi, está sobrecarregado de problemas. Por implicação, então, entendemos que isso é algo que todos nós poderemos enfrentar. Você pode receber mais do que pode lhe dar. Mas veja bem, Deus em sua palavra diz algo para você. Que você pode confiar em Deus. Seu amor é imutável e seu amor é leal e constante para nós. A sua misericórdia dura para sempre e a sua graça é melhor do que a vida. Davi está aqui experimentando coisas tão profundas que ele vai usar toda essa experiência por passar por situações tão intensas, por sofrimentos tão profundos. Isso estará forjando em Davi um homem segundo o coração de Deus. E esse é o ponto, meus irmãos. Quando Deus, em sua graça e misericórdia, nos envia esses expedientes de graça,
É em graça que ele nos envia, é em amor que ele nos envia e é em grande misericórdia. Porque o plano dele é de tornar eu e você mais semelhantes a Jesus. O plano dele é de fazer com que homens e mulheres tenham um coração segundo o coração de Deus. Para Davi, a experiência era essa. Um rei que estaria sendo agora levado à escola da aflição, para que aprendesse a ser um homem segundo o coração do Senhor. E veja, o sofrimento não era pouco. A vida dele agora estava em risco. Agora, como Davi faz para lidar com essa situação? Não bastasse a perda das posses, das suas esposas, o texto não diz se ele já havia tido filhos, é provável que sim. Tudo de uma vez. Como ele lida, então, com essa pressão tão intensa? Então, em segundo lugar, eu quero colocar para vocês que Deus é suficiente para os seus filhos em meio ao sofrimento. Davi estava sob forte pressão. Além da sua própria tristeza, ele enfrentou a rebelião de seus homens. E quando ele monta esse bando de 600 homens, o texto diz que eram homens de Belial. Eram homens extremamente cruéis. E veja, aquilo que eles estavam experimentando era tão intenso que a crueldade desses homens não era mais vista diante do sofrimento. O sofrimento era tanto, a dor era tanta, que eles choravam com tanta intensidade que não havia mais forças para continuar chorando. E num ponto, no verso 6, nós encontramos uma declaração que é fundamental para o nosso texto e onde eu gostaria de gastar um tempo com vocês. Veja o versículo 6, parte B. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aqui está uma das declarações mais maravilhosas já feitas. Davi está no fundo do poço, sem a sua família, sem os seus bens. E aqueles 600 homens cruéis e de Belial estão ali fazendo uma votação para ver se apedrejam ou não aquele homem. Veja a reação daqueles que não têm o Senhor como seu Deus. Eles reagem à amargura. Eles reagem querendo buscar um culpado para a sua aflição. Eles reagem querendo encontrar o responsável pelo seu sofrimento. Mas alguém que ama o Senhor, alguém que tem andado com o Senhor, veja como ele reage. Fortalecer-se no Senhor não é algum tipo de mágica do Evangelho. Então eu gostaria de colocar para vocês aqui três pensamentos, três considerações sobre o que não significa se reanimar no Senhor. Então reanimar-se no Senhor não significa algum tipo de mágica, de misticismo do Evangelho. Não é uma solução rápida, não é reconhecer que a pressão está ligada e, portanto, decidir procurar ajuda na religião. A religião não vai te fornecer a ajuda que você precisa em momentos assim. O Senhor não é um gênio que você esfrega e tem direito a alguns pedidos, e um deles é que a sua circunstância seja removida, para você se sentir melhor. O Evangelho não foi cunhado, não foi feito, não foi elaborado por Deus para que você se sinta melhor. Segundo consideração, não é apenas desabafar, ou seja, você se soltar emocionalmente. Isso foi feito no verso 4. Aqueles homens, como já foi dito, choraram ao ponto de não ter mais forças, porque chegaram à exaustão. Um choro extremamente desesperado. Isso nos aponta pânico e desespero. Há uma diferença entre derramar tristeza e fortalecer-se em Deus. Não estou dizendo que você deve sufocar os seus sentimentos, os seus gemidos, os seus choros. A nossa aflição nos leva diante do trono de Deus. Portanto, você pode colocar tudo para fora, as suas emoções, as suas reações, mas não se fortalecer em Jeová, o seu Deus. Terceira consideração. Mesmo que você livremente, abertamente expresse ira e atribua culpa para os seus problemas,
Isso não é o mesmo que fortalecer a si mesmo em Deus. Ou seja, os homens de Davi fizeram isso. Mas eles não se fortaleceram no Senhor como Davi o fez. Então, por onde Davi começa esse assunto? Precisamente onde o texto diz, com um Deus pessoal. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E essa é a grande diferença, meus irmãos, do que o mundo está vivendo. De um lado temos pessoas que não conhecem a Deus, que na realidade, quando olham o que está acontecendo em todo o mundo, e os potenciais perigos e problemas econômicos e financeiros, a possibilidade de quebra econômica, não só de empresários, mas de todo um país. Quando eles olham para Deus, eles não consideram Deus, eles reagem em ira contra Deus. Veja como Davi reage. Ele corre para o Senhor. Ele busca a face de Deus. Então Davi, ele vai para Deus. E nesse relacionamento pessoal, o seu Deus, é onde ele então recebe força. É Deus quem infunde força em nós. Quando então buscamos a sua face, quando buscamos a sua presença, quando buscamos então nos relacionarmos com ele. Davi então se lembra das promessas que Deus havia feito para ele. Ele havia recebido a promessa de que ele seria o próximo rei de Israel. Davi então não iria morrer apedrejado. Davi certamente sairia dessa, porque Deus é soberano. Deus o preservaria. Então Davi se lembra das promessas e se lembra do caráter do Senhor. O Senhor não mente. Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Uma maneira, então, de nos fortalecermos em Deus é usando o nosso acesso à sua presença. Aqui, Davi busca orientação através do sacerdote Abiatar, no verso 7. E ele se fortalece usando seu acesso à presença do Senhor. Veja, meus irmãos, Davi não tinha o privilégio que nós temos hoje. Abiatar era um sacerdote. E o sacerdote, a sua principal função é que ele seja um mediador. É ele quem apresenta o povo a Deus. Davi precisava de um sacerdote. Davi precisava de alguém que intercedesse por ele. O que nós temos aqui hoje é alguém que é maior do que Abiatar. Veja, Hebreus 4,14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Jesus Cristo é maior do que Abiatar. Jesus Cristo é aquele que nos apresenta na presença de Deus. É Ele que intercede por nós. E no momento em que nós estivermos experimentando profunda tristeza, o pânico tentando se instalar, nós temos Jesus Cristo, um sumo sacerdote que intercede por nós, que está à nossa disposição em qualquer momento, em qualquer hora, e é Ele quem nos apresenta diante de Deus. Só é possível nos aproximarmos do trono da graça, porque temos a Jesus Cristo, e é Ele quem nos apresenta, e é Ele quem nos faz essa intermediação. Por termos então tal sacerdote, estamos confiantes para... Veja o verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Podemos não obter respostas para as nossas perguntas, mas encontraremos, sabe o quê? Graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, o que nós precisamos não é de resposta. Nós não sabemos o porquê Deus tem enviado esse momento que nós estamos experimentando. É suficiente para nós sabermos que nós carecemos da graça de Cristo. Graça para socorro. E a ocasião oportuna é agora. Então nós precisamos da graça do Senhor. Eu não preciso de informações,
Eu não preciso ficar ligado 24 horas nos canais de telejornalismo para tentar obter algum tipo de esperança por alguma declaração de algum presidente, do lançamento de algum tipo de pacote financeiro, mas eu preciso de Jesus Cristo. E Ele me dá gratuitamente a sua graça para socorro em ocasião oportuna. Então eu preciso de perseverança. Eu preciso perseverar nesse relacionamento pessoal com o Senhor. Eu também não preciso saber de nada. Eu preciso ficar em pé, porque o Senhor é quem nos tira do poço. Portanto, meus irmãos e amigos que nos acompanham pela live, o sofrimento é um dos expedientes de Deus para forjar um homem segundo o seu coração. Davi então está olhando para Deus. Ele usa o sacerdote. O sacerdote então faz essa intermediação. E para nós, São José dos Campos, século 21, Jesus Cristo é maior do que o sacerdote Abiatar. E é Ele quem intercede por nós. E é Ele quem nos dará graça para socorro. Então, que nós tenhamos firmemente no nosso coração que o fato de experimentarmos situações potencialmente desastrosas, desanimadoras, Jesus não precisa mudar a nossa circunstância. O que nós precisamos é de um relacionamento pessoal com Ele. Talvez haja entre aqueles que estão nos assistindo pessoas que ainda não têm um relacionamento com o Senhor Jesus. Por isso a ira, o medo, o pânico, eles podem se instalar. Ao Evangelho para você. Para você a esperança de que Jesus Cristo, Ele recebe de braços abertos o pecador arrependido. Arrependa-se de seus pecados. Permita que o Senhor Jesus seja Rei e Senhor no seu coração. Peça perdão dos seus pecados e experimente uma nova vida em Jesus. Hoje é dia de salvação. Nós não sabemos os planos de Deus com relação ao coronavírus, mas sabemos que eles são perfeitos, porque Deus é perfeito, porque Deus é bom. E Ele nos dará a misericórdia diária para caminharmos animados e felizes e satisfeitos no Senhor. Um grande pregador do passado dizia que o mundo dará ouvidos quando virem homens e mulheres vivendo em paz e alegria em momentos de intenso sofrimento. Meus irmãos, o mundo está olhando para nós. E é nosso papel sermos difusores do Evangelho, da graça e da glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa história. Nós te louvamos, ó Deus, e somos gratos porque em tua sabedoria, em teu plano eterno, o Senhor permitiu com que Davi experimentasse esse tipo de situação tão profunda, ó Deus, para que servisse para nós algo didático e pedagógico, para que possamos aprender que nós podemos encontrar fortalecimento no Senhor, ânimo no Senhor, porque o Senhor é a fonte desse ânimo e dessa alegria. O Senhor não precisa remover a nossa situação, nós precisamos de um relacionamento pessoal com o Senhor. Que o mundo dê ouvidos a Deus quando virem homens e mulheres que experimentam paz e alegria em momentos como nós estamos vivendo. E tudo isso, ó Deus, possa redundar em glória e louvor ao Senhor. E é no precioso nome de Jesus que eu oro. Amém. Boa noite, irmãos. Uma grande alegria. E quinta-feira nos vemos novamente. Amém? Grande abraço a vocês. Deus abençoe.